Olá, e aí, como estamos? Estava fazendo um estudo ontem à noite, um estudo do Evangelho, e aí ontem a passagem foi falando sobre a paciência. E aí, quando foi hoje cedo, eu estava assistindo ao culto de um mentor aí da internet, e ele também tocou nesse assunto. E aí eu casei duas informações que, para mim, foram experiências que eu tive que vivenciar. Essa encarnação tem sido de bastante aprendizado quando se trata de paciência. É lógico que muitas das coisas que eu tive que aprender, a forma que eu aprendi, foram, vamos dizer assim, compromissos que eu mesmo contraí. Então foram só apenas sementes que eu plantei. E os frutos que eu colhi foi a forma como eu cuidei desta planta, né? Como foi que eu encarei essas dificuldades na minha vida. E eu não sei qual é a dificuldade, né? Que não exige paciência da gente, né? Então, e aí eu fui pesquisando recursos, né? Como construir isso, porque não é simples. As pessoas falam, tenha paciência, mas não se tem paciência da noite para o dia, né? E aí a primeira delas foi autoconhecimento. A busca do autoconhecimento foi algo assim fantástico. Porque quando a gente começa a descobrir aquilo que incomoda a gente e por que incomoda a gente, ao que é que ela está vinculada em relação às nossas emoções, aquilo que está ligado dentro daquilo que a gente acredita, a gente consegue, vamos dizer assim, ir se libertando disso, né? Consegue ir se desconectando disso, vamos dizer assim, do problema. Você começa a enxergar o problema de outra maneira. Outro código que eu peguei ao longo do tempo foi sobre os problemas só têm o tamanho que nós damos a eles. E isso me deixou encabulado. Eu passei acho que uns 2 dias repetindo isso para mim mesmo, olhando para tudo que tinha ao meu redor e pensando, será mesmo que a proporção do tamanho das coisas são do jeito que realmente a gente observa? E aí Deus me deu a oportunidade de observar algumas coisinhas simples, né? Por exemplo, a gente observa uma criança que tenta comer sozinha, a bagunça que ela faz, né? E algumas ficam irritadas, né? Pela forma como estão mexendo nos talheres, que não consegue, ou o que ela estiver fazendo. Ela está brincando, ela está tentando dominar algo, ela está no começo do aprendizado, então ela fica irritadiça. E uma pessoa que já tem mais experiência, vamos botar assim, um adulto, né? Um adulto sem problema vamos dizer assim, nas articulações, vamos colocar assim, faz isso de forma automática, de muito simples, e para ele já não é uma questão, já não é um problema. E aí eu comecei a compreender essas questões. Foi um dos códigos, né? Não, o primeiro foi sobre entender que toda dificuldade ela vem para nos ensinar algo. A segunda foi os problemas só têm o tamanho que nós damos a eles. E a outra, na verdade foram várias, mas as que eu estou lembrando que me vieram hoje foi essa. Que os problemas eles também têm uma função divina, que é de mostrar, direcionar, apontar para aquilo que a gente precisa melhorar na gente. Aquilo que incomoda, principalmente aquilo que incomoda muito, deixa a gente muito desconfortável, que a gente não consegue ainda olhar com compaixão, são as coisas que a gente precisa melhorar no coração da gente. E, naturalmente, como a gente não enxerga, porque o processo de autoconhecimento solitário é mais difícil, porque a gente não consegue enxergar tão facilmente nossas limitações, aquilo que a gente precisa melhorar. E aí Deus proporciona a oportunidade da convivência em sociedade, da convivência em família, do ambiente do trabalho, né? Das relações gerais, né? Para que a gente possa perceber isso. E através das ciências, da filosofia, da própria psicologia, que eu também gosto muito de estudar a área de psicologia, que me ajudou muito também nessa jornada de autoconhecimento, foi o que me ajudou a perceber sobre o mecanismo de projeção. Normalmente aquilo que nós enxergamos no outro, nós temos uma parcela dentro de nós, maior ou menor. Ou seja, o nível de profundidade que a gente enxerga sobre o que a gente percebe no outro, como aquilo nos afeta, é o nível de profundidade que nós temos dentro da gente. E chegando a um ponto assim que eu experimentei tudo que eu estou dizendo, tive várias, mas a que mais marcou foi um chefe que eu tive, que era uma pessoa, vamos dizer assim, muito grosseira, mas eu olhava para ele e eu sempre tive essa percepção intuitiva sobre as pessoas. Eu não enxergava essa ruindade, essa coisa, né, esse ranço de uma pessoa ruim, maléfica, né, que fazia tudo aquilo de forma muito calculada, intencional. Eu disse, gente, alguma coisa, esse homem, na verdade, ele deve estar doente de alguma coisa, um mal do fígado,
ou algum problema interno também em casa, né? Alguma coisa está acontecendo, porque não tem condições. E eu ficava avaliando ele, só que assim, eu não mudava a minha postura para, vamos dizer assim, vamos dizer assim, me submeter às coisas ruins que ele fazia, né? À estupidez dele. Ele chegava, não dava bom dia a ninguém, passava já reclamando, brigando sobre as coisas. E quando ele falava comigo, eu já olhava para ele e dizia, bom dia, pro senhor também. E aí ele achava ruim, ele reclamava no começo. E isso eu fiz por algum tempo, até que ele brincava comigo, ele dizia assim, porque você é petulante, que você é folgado, porque eu fazia isso, né? Aí eu só fazia sorrir para ele. E aí, com o tempo, ele mesmo passou a fazer isso. E algumas vezes eu estava ocupada, não via, quando eu começo a fazer qualquer coisa, eu tenho hiperfoco. E eu nem vejo as pessoas ao meu redor. Pode o mundo se acabar, eu não estou vendo nada. Hoje em dia eu melhorei mais isso, porque isso é um pouco prejudicial e gera uns ruídos assim, nas relações que as pessoas não entendem que a gente não faz isso de propósito. Quem tem hiperfoco não faz isso de propósito, viu, gente? E aí ele chegava, eu olhava assim. Aí tem uma vez que ele chegou, você dormiu comigo hoje? Aí eu olhei assim, o que foi que ele falou gritando? Aí ele, tem meia hora que eu tô lhe dando bom dia aqui, você que vive me dando bom dia, me dando lição de moral, e hoje você tá me ignorando. Eu disse, chefe, me perdoe, porque eu comecei a trabalhar aqui muito cedo, e eu realmente não estava ouvindo o senhor. Ele ficava dando risada, ele é sério. Aí eu fui explicar a ele sobre o hiperfoco, aí ele entendeu e ficou tranquilo. E com isso eu fui, mas assim, os atritos ainda continuaram na forma de resolver as coisas, de direcionar algumas coisas. E aí eu fiquei encabulado, porque eu gosto muito de desafio. E quando se trata de relacionamento, eu sou apaixonada. Aí eu disse, não, gente, peraí. Orei a Deus, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Eu peço para sair da sessão, eu enfrento esse desafio, esse homem está me mostrando alguma coisa que eu tenho que aprender. Isso foi uma coisa que meu pai me ensinou desde cedo, né? Quando eu questionava ele, fazendo um adendo aqui, quando eu questionava ele qual era o propósito da encarnação, por que a gente está aqui? Né? Eu acho que é uma pergunta de milhões para muita gente. E ele me falava, a gente está aqui para aprender a melhorar aquilo que a gente precisa. E como é que a gente sabe o que a gente precisa? Aí ele fez, não, é só se pautar pelas coisas, né, virtuosas, né, que trazem, vamos dizer assim, enobreciimento da alma, tal, e eu ficava assim, encabulada, certo, mas como a gente faz isso? Como é que a gente sabe? Como é que a gente escolhe isso? Aí ele começou a dar risada, ficou assim parado olhando para mim, me questionando, aí ele fez, comece se libertando daquilo que você sente preso, comece não sendo escravo de nada. E eu, como assim escravo? Aí ele foi me falando, quando uma pessoa diz que não vive sem fazer uma coisa, sem comer uma coisa, não vive sem uma pessoa, ela está criando um processo de escravidão para ela, voluntário. E e aí eu ficava, aí eu disse, mas é só isso em relação à escravidão, ao apego? Aí eu disse, se é o apego, ele é o apego. Aí ele fez, não, mas tem outra questão também, os medos. Tudo aquilo que a gente tem medo, que a gente percebe que não é um medo, que não é um alerta, né, que não é atenção, por exemplo, coisas que tragam risco à vida, né, tragam risco de ruína, porque é uma forma da gente se proteger, mas quando passa disso, quando te limita de fazer as coisas, é algo que a gente também tem que procurar combater, né, procurar entender, compreender a raiz da coisa, procurar ressignificar a origem daquele medo, e aí, enfim, aí eu passei minha vida me divertindo fazendo isso, né, encontrando esses medos e lutando contra esses medos, né, eu racionalizava, enfim, já fiz um monte de coisa aí que me fez quebrar muita coisa, me fez ser muito mais destemida. E a parte do desapego é mais difícil, muito mais difícil. O desapego dos relacionamentos, das coisas que a gente faz, das coisas que a gente gosta, porque a gente aprendeu a que aquilo é interessante, e aí a gente acha que a gente não pode ficar sem aquilo. Mas enfim, essa foi as aspas. E aí eu segui. E aí, outro exercício importantíssimo, como eu falei, autoconhecimento, o tamanho do valor que a gente dá aos problemas, essa questão também. Aí esqueci o outro ponto, mas o próximo é empatia, muito importante. E eu comecei ouvindo assim, né, mais cedo, sobre calça e sandálias do outro, para você entender o porquê que o outro é do jeito que é. E aí eu fiz esse exercício. Como eu fiz esse exercício? Bancando a bisbilhoteira. Não quer nada, conversando fiado, eu não gosto de perguntar nada da vida de ninguém, porque eu acho que eu estou invadindo. Se a pessoa não chegar contando, eu também não chego perguntando, pergunto superficial. Se ela cortou o assunto, eu mudo de assunto também. E aí, nisso, ele começou a falar sobre as relações dele, como era em casa e tal, tererê. E aí eu fui encontrando as dificuldades dele. Ele era um homem altamente sobrecarregado. E eu pensei, eu disse, não tem como uma pessoa ser saudável desse jeito. Não tem como ela ficar em paz desse jeito.
Então ele vivia sobrecarregado em todos os pontos da vida dele. E aí eu comecei a dar uns toques a ele. Vá se libertando, você não tem tanta responsabilidade assim sobre tais coisas, sobre tais pessoas, né? Que tem condições de cuidar da própria vida. E o senhor tem se cuidado, né? Tá cuidando da dieta, tá fazendo atividade física. Isso aí a gente ia conversando. E aí ele vivia, que eu já tinha o hábito da garrafa d'água na sala. E ele ficava observando, ele dizia, você é toda light, não sei o quê. Porque assim, quem faz as coisas certas sempre tem uma piadinha, sempre tem um apelido, né? Quem procura fazer as coisinhas certas, né? Que tem que ser feito, porque a gente tem esse tempo tem que ser cuidado, tem que ser zelado, né? Com carinho, não de forma exagerada. E aí, sem excesso, vamos dizer assim. E aí ele começou a incorporar algumas coisas. E aí ele uma vez, os anos se passaram e a gente foi procurando se entender, tivemos brigas homéricas, tivemos ajustes de conversas assim ao longo do tempo. E com o tempo eu comecei a olhar com ele com mais compaixão. Eu passei a não me incomodar tanto com algumas coisas, mas ele também, pela convivência, né, e pela minha imposição chatinha, do jeito que eu era, né, e graças a Deus eu melhorei muito, né, de lá para cá também, vamos dizer assim, eu melhorei, nessa relação melhorei também, né. Eu encontrei alguns pontos, justamente o que me incomodava, era justamente o que eu precisava melhorar em mim. É algo curioso, é difícil de admitir, é difícil da gente reconhecer, abraçar e entender que aquilo também é um processo nosso, e não só o de querer mudar o outro. E aí, algumas impertinências dele eu também tinha, e graças a Deus eu fui prestando atenção aos momentos que acontecia na minha esfera, né, de atuação, ou seja, quando eu estava sendo impertinente, e aí eu fui, não, eu não posso, como é que eu paro para julgar ou para apontar o que fulano faz se eu mesmo, né, não estou me vigiando? Não importa se era em maior ou menor grau, se eu não gosto da impertinência, eu não posso ser impertinente, então procurei e me vigiando e melhorei. Não vou dizer que eu sou ainda a santa não, porque isso aí realmente é um processo muito longo. E o processo da paciência, paciência com o outro e paciência com a gente mesmo. Foi uma das lições que eu aprendi. E sobre esse mecanismo da projeção, é uma ferramenta assim, altamente irritante, difícil de lidar, mas ela é muito, 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 muito valorosa. Porque é muito mais rápido você perceber aquilo que a gente precisa melhorar, o que é que nós precisamos melhorar. A gente sempre encontra pessoas, graças a Deus, eu tenho encontrado poucas pessoas que me irritam, que realmente me tiram do sério. Então eu penso, Jesus, é sinal que eu estou melhorando, então Deus está sendo, vamos dizer, muito generoso na minha vida, no sentido de me dando as coisas assim, vamos dizer assim, de forma tranquila, né? Por isso, eu acredito muito naquela expressão, né, que bíblica que fala, né, que acho que foi Jesus mesmo que falou, né, Deus só dá o fardo conforme nós temos condições de carregar. E Ele tem sido muito generoso comigo. Ave Maria. Eu tenho muitas dificuldades e agradeço a Deus. Mas essas dificuldades só me fizeram crescer. Eu só fiz questão de abraçar elas. Mas convenhamos, gente, a paciência é uma das virtudes mais difíceis, sabe por quê? Porque a paciência, a gente constrói ela em níveis. Níveis. Eu vejo mulheres assim que têm um nível de paciência assim absurdo com os companheiros, né? Uma generosidade, uma compaixão, não sei se é o misto do sentimento, né? Mas quando se trata delas trabalharem nos ambientes externos, fora de casa, também não sei o que é que acontece na casa delas, mas segundo elas e segundo o que a gente pode perceber, elas têm um nível de paciência assim considerável e respeitável. Mas já em outros ambientes elas não têm. Ou tem um parente, ou tem uma pessoa, ou tem sabe? Outras que têm uma paciência que é das que eu mais admiro, paciência com criança. Eu acho assim fantástico, pessoas assim que ouvem muita coisa e eu fico me questionando a linha da paciência e do se importar com a educação daquele indivíduo. Eu escolhi o lado, vamos dizer assim, mais para o dar limite, ainda que seja com um certo nível de impaciência, do que me tornar passiva a, vamos dizer assim, comportamentos impertinentes de crianças. Porque é muito complicado. O mundo da gente não aceita, né? As pessoas não aceitam. Esse nível de clareza, de conhecimento, e para quem está aqui me ouvindo, e ainda está me ouvindo depois desse tempo todo, somos 1% da população do mundo. Então, esse nível de lucidez, né, na forma de criar os filhos da gente, primeiro cabe o nosso exemplo. O que é que nós estamos fazendo, né, para nos melhorar? Isso é um outro tema, um outro assunto para um outro momento, mas sobre criação de filhos, né? O que eu aprendi e o que eu estou aprendendo ainda na criação de 4 filhos, né? Eu tenho um de 22, um de 18, um de 15 e outro de 3 anos.
Não é brincadeira, mas é muito gostoso. As experiências, quando a gente vai vendo as construções, que eu vou deixar para outro momento falar sobre isso. Mas o que eu quero encerrar é isso. Aproveitar as oportunidades de aprendizado com as experiências de impaciência, trabalhar a paciência. E realmente seja feliz. Se sinta vitorioso. Quando você perceber que você passa uma dificuldade hoje, que ontem ou algum tempo atrás você se irritaria, você ficaria impaciente, intolerante, e hoje você já olha com calma, com tranquilidade, sem perder sua paz. É sinal de que você já alcançou um nível muito bom, né? Porque são coisas que a gente vai conquistando ao longo do tempo. Mas é isso. Fica aí as 4 ferramentas que eu testei. Essa foi uma das experiências que eu deixei aqui para vocês. Muito encurtadinha, porque senão fica chato, né? Comentar tudo isso. Mas tente levar essas experiências para a vida de vocês. O que eu quero deixar é esse, vamos dizer assim, essa palavra nova do momento, né? Esse transbordo, né? Essa dica. Tente observar os problemas que vocês têm, as dificuldades que vocês têm, pensando assim: eu atribuo, eu sou governante da minha vida, eu sou o comandante da minha vida, eu atribuo a proporção dos problemas, ou o espaço desse problema na minha vida que eu quero. Se eu quero que esse problema seja algo que me sufoque, que vamos dizer assim, me impossibilite dentro do meu dia a dia, eu quem tem que dar esse espaço. Ou se eu quero deixar ele de canto, para eu resolver a hora que eu quiser, o momento que eu quiser, o momento que eu estiver em condições de resolver aquele problema, eu vou lá, afasto ele, movimento ele para onde eu quero. Segundo exercício, o próprio autoconhecimento. Autoconhecimento é um ato de coragem. É um ato de coragem. Você se olhar, afastar o orgulho e perceber que precisa se melhorar, que tem tais e tais dificuldades e precisa melhorar. Não precisa você botar cartaz para as outras pessoas, até porque você não precisa da aprovação nem do julgamento das outras pessoas. Deus já está aí cuidando muito bem disso, de forma muito amorosa, justa e misericordiosa. Então, não se preocupe com isso. Faça seu processo com você mesmo. Segundo, o exercício da empatia. Calçar as sandálias dos coleguinhas. Vivemos em sociedade, como eu já falei, só ratificando, vivemos em sociedade, que é o método curativo que Deus nos permitiu. Nosso primeiro núcleo social é a nossa família. E ele é o nosso melhor núcleo de aprendizado. Quando você entender e aprender a respeitar e tolerar seu pai, sua mãe, seus irmãos, irmãs, caso você tenha, ou pessoas que você pode considerar como seus irmãos, que convivam com você. Se você já constituiu a sua própria família, então seu companheiro e companheira deve ser uma relação de aliança mesmo, onde você tem que, como dizem os mais novos aí, seu processo de recrutamento tem que ser: case-se, se una, forme uma aliança verdadeira, honesta, de fé, com alguém que tem a mesma visão que você. Não precisa ser a mesma religiosidade, nem mesmo o campo profissional, mas que os dois, vamos dizer assim, tenham uma visão de poder caminharem juntos e terem o mesmo, vamos dizer assim, um nível de ambição espiritual, material, de conhecimento, ou que um permita o outro circular da forma que puder, lógico, de forma respeitosa, né? Que não venha trazer problemas para a família, mas que se apoiem, né? E que tenham prazer mesmo, prazer de estarem um na presença do outro, na companhia do outro, de desfrutar as refeições, o ambiente de dormir, né? Gostarem de trocar carícias entre si, porque curiosamente são umas coisas estranhas que a gente observa depois de algum tempo de relacionamento, que as pessoas começam, parece que tá rolando uns espinhos assim, crescendo, né, ao redor do corpo, e fica uma coisa estranha as relações. E eu fico triste porque eu não vejo as pessoas tentarem entender por que está acontecendo isso. Mas isso é um assunto para outro momento. Então é isso. Beijo no coração, eu espero que vocês façam um bom proveito da mensagem que eu estou trazendo aqui, desse transbordo que eu estou trazendo para vocês. Desejo de todo o meu coração que Deus possa proporcionar na vida de vocês muita sabedoria, muitos momentos de meditação, para que vocês busquem isso. Porque a paciência, ela é uma das virtudes que mais precisamos no nosso dia a dia. É brincadeira. Tem os dias que você não precisou exercitar paciência, pode ser. Hoje, Deus me deu um dia de desfruto, me deu um dia de folga. Mas se lembre que os demais sempre vai ser um processo de aprendizado. Nós passamos por todos os processos, todos os dias, o tempo inteiro. Se você teve menos
dificuldade naquele dia, agradeça, seja grato. Porque o normal aqui nesse mundo é provas e expiações. Então, guarde no coração. Fica um beijo. Um beijo com vocês. Fique com Deus. Tchau.